Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o neoclassicismo. Características principais do neoclassicismo brasileiro. O neoclassicismo chegou ao Brasil ainda no século XVIII, mas com um movimento localizado, além de estar voltado exclusivamente para a literatura, e a cena neoclássica se desenvolve em Minas Gerais. A exceção é o português Santa Rita Durão, que se estabeleceu no Rio de Janeiro. Então, o neoclassicismo ele chegou ao Brasil ainda no século XVIII com um movimento localizado e ela está voltada exclusivamente para a literatura, né? E a cena neoclássica desenvolve em Minas Gerais. A exceção é o português Santa Rita Durão, que ela estabeleceu no Rio de Janeiro. O neoclassicismo está presente na Europa desde os meados do século XVIII. Sua influência se excede à literatura, na pintura, na arquitetura e na escultura. Os temas predominantes são o resgate do padrão clássico, do pensamento filosófico e dos atores grego-romanos, além da valorização de temas relacionados à mitologia grega. Então, galera, o neoclassicismo, ele está presente aonde? Na Europa. E foi desde os meados do século XVIII, né? E a sua influência, ela excede a literatura, a pintura, a arquitetura e a escultura. E os temas são muito predominantes no resgate do padrão clássico do pensamento filosófico e dos autores gregos romanos, além da valorização de temas relacionados à mitologia grega. Então, ele é um grande, né? O neoclassicismo, ele está muito frequente onde? Na Europa, certo? O traço importante é que a visão não é marcante, reprodutora do pensamento clássico, como no classicismo. Essa nova conduta é influenciada pelo contexto filosófico da época, em que o iluminismo se impunha como ideia dominante entre os pensadores. Então, o traço importante é que a visão deles, né, naquela época, não é meramente reprodutora de um pensamento clássico, né? Como o classicismo, ele era isso. Ele era marcante com o pensamento, né, totalmente clássico. Isso no classicismo. Essa nova conduta, ela foi influenciada pelo contexto filosófico da época, em que o que acontecia nessa época? O iluminismo, ele impunha, ele mandava, né? Ele impunha a ideia dominante entre esses pensadores. Ao mesmo tempo, o neoclassicismo se opunha à abordagem estética do barroco, tida como extravagante, eivada pelos exageros estilísticos. O neoclassicismo valoriza a simplicidade, pureza, estética, rejeitando o rebuscamento e a dramatização excessiva. Então, ao longo desse tempo, o neoclassicismo ele opunha a abordagem estética do barroco. Eles falavam, né, que era extravagante, levada pelo exagero estilístico. E ele valoriza, o neoclassicismo, ele valoriza o quê? O que importa? O que prevalece mais para eles? É a simplicidade e a pureza.
ele valorizava muito, né, nos seus traços culturais, nas suas pinturas, nos seus trabalhos. O neoclassicismo, ele valoriza muito o quê? A simplicidade e a pureza. Ou seja, quanto mais simples, né, for o seu trabalho, com mais pureza eles veem esse trabalho. A pureza e a estética. E ele rejeita a dramatização excessiva. Ou seja, ele não gosta, eles, naquela época, eles não gostavam de ser, né, extravagante, daquelas coisas muito exageradas, com aquelas dramatizações excessivas. Então, o neoclassicismo ele rejeita, né, essa dramatização excessiva. As principais características: a valorização dos temas e padrões estéticos da arte clássica antiga. Heróis e seres da mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas pinturas e esculturas neoclássicas. Então, olha só, olha o tanto que é belo, olha o tanto que é, no mesmo tempo, simples e, ao mesmo tempo, muito, muito bonito. E eles usam muita cor viva, ó. As cores, né, que destaca. Então, eles nessa época, eles valorizavam muito a estética da arte antiga. Heróis, né, que eles gostavam de botar os heróis da mitologia grega, e foram um tema muito forte nas pinturas e esculturas neoclássicas. Então, nesse tempo, eles recorriam muito às pinturas e culturas e esculturas neoclássicas. E os traços deles, eles usavam muito a arte antiga, certo? Forte influência das ideias filosóficas do iluminismo, principalmente as ligadas à razão. Na pintura, o uso de cores frias e a valorização da perspectiva foram um recurso muito utilizado. Então aqui, ó, eles trabalharam com a cor fria e eles pegou uma influência muito forte do iluminismo. Aquela parte do iluminismo, né, que se tratava principalmente da razão, onde, lembrando vocês, que eles também rejeitavam o excesso, o abuso, as extravagâncias, né? Essa parte da pintura, eles do iluminismo, eles não pegavam como influência, não. Eles pegaram a influência, né, das ideias a partir da razão. A pintura, eles usavam também muito as cores frias e a valorização de muitos recursos, né, utilizado pelo iluminismo. A valorização da simplicidade e pureza estética, principalmente na pintura, em contraste com os rebuscamentos, dramaticidades e complexidade do barroco e do rococó. Olha aqui, ó, que maravilha essa pintura. Olha essa cadeira que bela. E a pessoa, né, uma mulher deitada. É um leito, né? Um leito para muito bonito. E ele valorizava o quê? A simplicidade, pureza e a estética. E o contraste, né? Rebuscamentos da dramaticidade, complexidade do barroco e do rococó. Então, eles também usavam essa parte do barroco e do rococó. Na literatura, os textos apresentam como características principais a síntese, a clareza e a perfeição gramática. Então, voltando isso aqui na literatura, eles apresentam uma característica, né, principais, a síntese, clareza, perfeição
e a gramática. Então, isso aí para eles, né, dentro da literatura, esses textos, né, fortemente apresenta essas principais características, que é a síntese, a clareza, a perfeição e a gramática. Na escultura forte, influenciada pelas formas clássicas do Renascimento, ao contrário dos escultores barrocos, que pintavam suas obras, os artistas neoclássicos optaram pela cor branca, natural do mármore. Então, aqui eu mostrei aquela imagem que nós vimos anteriormente, porque ela retrata bem essa parte, que na escultura forte influência das formas clássicas, né, do Renascimento, e ao contrário dos barrocos, que pintavam suas obras os artistas neoclássicos, e que eles optaram muito pela cor branca, a cor natural do mármore. Então eles usavam muito a cor branca. Por quê? Porque ela era uma cor natural do mármore e se destacava o trabalho deles. No Brasil, o neoclassicismo teve início em 1816, com a chegada da missão artística francesa e a fundação da Escola Real de Artes e Ofícios. Portanto, podemos dizer que o movimento teve grande impulso com as ações de Dom Pedro VI, que buscavam incentivar o desenvolvimento cultural no Brasil. Então, no Brasil, o neoclassicismo, o início forte dele foi em 1816, com a chegada da missão artística francesa e a fundação, né, da Escola Real de Artes e Ofícios. Então, ele teve um movimento grande, que teve um grande impulso, né, das ações de Dom João VI, que ele buscou bastante incentivar esse desenvolvimento cultural no Brasil. Na literatura, podemos destacar o arcadismo, que buscava retratar a vida simples do campo e os aspectos da natureza. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa foram dois escritores brasileiros que se enquadram neste contexto cultural. Então aqui, galera, na literatura podemos destacar o arcadismo, e que ele buscava retratar a vida simples do campo e os aspectos da natureza. Então, dois famosos, né, se destacou, que foi o Tomás e o Cláudio Manuel. Eles foram os dois escritores brasileiros que enquadram neste contexto cultural. Já na pintura, podemos destacar os pintores estrangeiros Taunay e Debrecht. Eles retratam suas pinturas cenas do cotidiano brasileiro da primeira metade do século XIX, além de várias paisagens, animais típicos, indígenas e diversos aspectos da natureza. Então, na pintura, destaca, né, os dois estrangeiros, que é o Taunay e o Debrecht. E eles retratam nas suas pinturas as cenas do cotidiano brasileiro na metade do século XIX, além de várias paisagens de animais, né, dos animais típicos, indígenas e diversos aspectos da natureza. Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as atividades da apostila. Galerinha, quero pedir para vocês, não atrasem, façam as atividades para vocês não ficarem prejudicados. Qualquer coisa é só me chamar, estou à disposição. E para qualquer dúvida. E até a próxima, fiquem com Deus.